Você já ouviu falar em falsa simetria? E alguma vez ficou com a impressão de que tinha gente falando disso para calar a outra pessoa, impedir que ela colocasse as ideias? Vem aqui comigo, que a gente precisa ter um papo sobre essa história. Meu nome é Madeleine Lasco, sou jornalista há 24 anos, especialista em cidadania digital e em identificar picareta. E é por isso que eu vou te explicar essa história da falsa simetria, tintim por tintim. O que é a falsa simetria? Tem gente que fala, não existe falsa simetria. Existe sim. É o comparar laranja com banana, que se dizia muito antes. Não se falava falsa simetria, porque ainda não era moda você fingir que é uma pessoa mais educada ou mais intelectualizada, usando essas palavras de telemarketing. Era mais moda assim você se fazer entender. Então, antes, quando alguém fazia uma falsa simetria, as pessoas falavam, fulano, você está comparando laranja com banana. Mas agora, sim, parece que você não é essa pessoa culta. Então, tem que usar falsa simetria. Então, assim, o que seria uma falsa simetria quando você fala das questões mais quentes da política hoje em dia? Que Lula e Bolsonaro são iguais em lados opostos. Não são. Ou você dizer que a militância de Lula e a militância de Bolsonaro são iguais em lados opostos. Também não são. Comparar as duas coisas é comparar laranja com banana. São frutas diferentes, mas não são frutas. A falsa simetria, ela é muito utilizada como um recurso de linguagem para você ganhar uma discussão que você não tenha elementos objetivos para ganhar, ou que racionalmente não vai ganhar. Se essa falsa simetria for feita num debate público, né, ou do modo bem teatral, ou com muita certeza, quem está afirmando a falsidade é capaz de sair ganhando. E é por isso que tantas pessoas enfiaram na cabeça que são dois lados da mesma moeda igual, o lulismo e o bolsonarismo, quando na verdade eles não são, eles são forças políticas de natureza diferente, mesmo nos polos em que se encontram. Mas o que é que tem de diferente? Porque a militância... Vamos a uma diferença básica. A base social lulista foi de onde começou o movimento, que hoje está muito na internet, porque está todo mundo na internet. O bolsonarismo não tem base social, ou seja, aquelas pessoas que já estavam ali juntas antes da internet. Ele é um fenômeno mais recente e nós temos vários políticos que são iguais, da mesma natureza. Eles não têm uma base social. Sabe aquilo que a gente dizia antes? Vai se consultar com as bases? Que é aquele grupo com quem a pessoa faz a política pessoal mesmo, mão na obra. Muitos dos políticos mais novos não têm isso. O caso do Bolsonaro é diferente do caso do Lula, por quê? Porque os dois vêm da mesma época, com estratégias diferentes de ascensão social. E aí você fala, não, mas a militância do bolsonarismo é o PT de sinal trocado. Também não é, porque são militâncias de naturezas diferentes. A militância do PT junta o que era uma base social, que é aquela militância antiga do PT, as comunidades católicas de base, o sindicalismo, líderes trabalhistas, com essa nova safra que dentro da esquerda é mais uma militância gourmet. Filho de rico que lacra em rede social, mas ele não é o grosso dessa militância, ele é só um mais chato do caramba, vai crescer, né? Já na militância bolsonarista, você não tem quase esta base social. Qual é a base social que você vai ter?
são funcionários públicos e são aquelas pessoas ligadas a uma espécie de sindicalismo militar, os que lutavam sempre pelos aumentos, por mais verba, por isso, e sempre funcionalismo público, que nunca se abriu mão de nada de funcionalismo público ali. Esta é a base social de Jair Bolsonaro. Toda a outra base é uma questão ideológica que vem principalmente via redes sociais. Então nós temos duas militâncias que na sua natureza são diferentes, isso sem nem levar em conta qual é a ideologia. Isso eu digo para falar para vocês o quê? Que falsa simetria existe, que é quando você compara duas coisas que não são iguais. Agora eu vou te ensinar como é que você usa o discurso. Isso é falsa simetria, para calar a boca do outro que não está fazendo falsa simetria porcaria nenhuma. Quando for apontada qualquer semelhança, ou boa ou ruim, entre Lula e Bolsonaro, ou entre a militância lulista e a militância bolsonarista, você já fala: aê, fulano mais uma vez fazendo falsa simetria. É só você usar essa expressão, falsa simetria. Você coloca assim: você está fazendo uma falsa simetria. Ahá, aí de novo, fazendo falsa simetria. Gente, é mágico. É muito mágico. É só você escrever essa expressão, falsa simetria, que toda manada de jumento metido a intelectual que estiver pelas redes sociais vai vir te dar apoio e massacrar essa pessoa. Então, assim, se você tiver carente, ou se você sabe que é uma pessoa burra, mas quer fingir que é uma pessoa intelectualizada, pelo menos, aí você usa isso, falsa simetria, porque isso vai atrair a outra jumentada que também está na mesma busca de parecer que é inteligente, usando palavras de telemarketing. E aqui qual é o pulo do gato para você diferenciar o que é a falsa simetria que a pessoa fez para ganhar uma discussão quando não tem razão, da malandragem de falar falsa simetria, para também ganhar uma discussão sem ter razão nenhuma e atrair toda a jumentada de amigo. É o que está sendo comparado. Como um todo, você não tem, por exemplo, como comparar laranja com banana. Como um todo, você não tem como comparar o lulismo com o bolsonarismo. Mas há características em comum, tanto entre os dois políticos, quanto entre as duas militâncias, o que não faz delas nem iguais e nem simétricas. Por exemplo, tanto Lula quanto Bolsonaro são políticos populistas. O que é um político populista? Ele trabalha com um canal direto entre ele e o povo, fazendo acreditar que assim ele furaria a barreira da elite e do establishment nesse diálogo. Essa é a forma de política tanto de um quanto de outro, que são políticos diferentes, mas populistas, que exercem tipos diferentes de populismo, mas populistas. Isso não é fazer uma falsa simetria. Quando você fala da militância, mas não da de verdade, quem é militante mesmo, de partido, que tem história, essas coisas. Tô falando do parque de areia antialérgica. A pessoa que põe hashtag Lula livre acha que por isso virou militante político. Vamos deixar a pessoa ser feliz. Mas quando você fala do parque de areia antialérgica, que posta pro bolsonarismo e que posta pro lulismo, eles têm uma característica em comum muito marcante, que é o autoritarismo. Se você não for exatamente do jeito que eles querem e não disser exatamente o que eles querem que você diga, eles não aceitam que você fale e vão se esforçar ao máximo para tentar te calar nas redes sociais, que é onde eles
imaginam que se faz militância política só na rede social mesmo. No entanto, se você apontar o autoritarismo da militância gourmet de um e de outro, ou o populismo dos dois políticos, é óbvio que a militância autoritária vai vir acusar você de falsa simetria. E como a gente tem vamos dizer, o que o Vila chama de elite rastaquera, que é uma gente que tem dinheiro, foi para a escola particular e esse dinheiro foi todo jogado fora, esse bando de jumento vai ver uma palavra difícil e vai se juntar para fingir que é intelectual, porque isso é um esporte da nossa elite burra. Como você sabe se a pessoa faz parte dessa elite burra? É a pessoa que diz que tudo é devido à falta de educação adequada no Brasil. Fake news, ataques online, são falta de educação adequada. Não é. Não tem nada a ver. Porque cá entre nós conhecemos gente analfabeta que não cai nas mesmas coisas que o trouxa profissional que tem PhD cai. Não é uma questão da sua educação formal ou não. É uma questão de ser trouxa. E nós não vemos num país. Nós vemos num canavial de trouxa. Então, quando o trouxa quer se imaginar não trouxa, ele fala que o trouxa é quem não estudou. Mas não é necessariamente assim. Porque quantos médicos você já viu receitando esses remédios que matam? Vai dar certo? Pois é. E aí, gente, como reagir se a pessoa faz uma falsa simetria? Eu sempre sugiro, nunca fale assim, você está fazendo uma falsa simetria. Fala, fulano, você está comparando laranja com banana. Porque se você escrever falsa simetria, você vai atrair todos os burros metidos inteligentes da internet pro seu post. E você vai passar nervoso no seu dia. Então é uma expressão que jamais eu uso. E se te acusarem de falsa simetria, bloqueia. Bloqueia. Porque quando a pessoa usa essa expressão, ela não está indignada que a comparação foi indevida, não está nada. Ela está colocando essa expressão para atrair a outra manada de burro para te xingar. Então você já bloqueia, que aí ela vai ficar xingando você pelas costas. O xingamento é livre, ninguém é obrigado a gostar de você, mas aí ela te xinga sem te marcar com os amigos dela. Então assim, o xingamento vai ser o mesmo. Só que aí você não vai ser marcado em todos os xingamentos. Então assim, escreveu falsa simetria, você já bloqueia. É a minha dica para você. Bom, gente, aqui ó, um pequeno truquezinho linguístico usado por vários safados de vários lados. Nesse ambiente da cidadania digital, cola muito. É claro que isso sempre existiu, não é algo do mundo digital, mas como o mundo digital apimenta com essa coisa dos apoiadores e da pessoa conseguir aparentar o que ela não é usando determinadas expressões, deixa mais complicado aí o xadrez para você sair disso. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que mais vocês querem que eu coloque no ar, do que vocês querem falar em cidadania digital, e a gente se vê. Beijo, até mais.